CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos. Leni, como vai? Tudo bem, Sardenberg, Cássia, que bom estar de novo aqui com vocês. Boa tarde para todos. Boa tarde, Leni. Leni aqui nos estúdios, bem-vinda depois de um período de folga. Isso. E foi bem? Foi, é sempre bom, né? Foi só uma semaninha, Sardenberg, mas valeu. Leni é movida a trabalho, né? É movida a trabalho. Assim, é difícil ela tirar... Aliás, difícil não, vou te confessar, eu nunca vi a Leni tirar um mês de férias. Não, nunca tirei mesmo, amiga. Nunca na vida? Nunca tirei na vida um mês de férias. Leni, isso aí tá errado. Nunca na vida um mês de férias. Mas tá bom, a gente aprende a se equilibrar com o pouco tempo e no fim dá certo. E mas quando a gente ela gosta, descansou, né? viu? Vi fotos na rede social, lendo, viu, né? Na beira da piscina, descansou. Isso, foi. E quando a gente gosta do que faz, a gente se alimenta, é bom. Bom, como sempre, respondemos a perguntas de ouvintes e agora o ouvinte é o Vinícius de Ribeirão Preto. Isso. E ele pergunta sobre engajamento, né? Ele diz que lidera uma equipe, mas que o pessoal lá não está muito engajado. E aí, gente, é uma grande problemática essa história, tá? Por quê? O que acontece? Quando um profissional atua numa empresa, claro, ele tem toda lá uma hierarquia e ele tende a, entre aspas, obedecer ao que os superiores solicitam dele, pedem para ele. Só que quando a pessoa atua sem estar devidamente engajada, ela vai entregar o mínimo possível para parecer que entregou. Sendo esse mínimo, claro, muito menos do que ela poderia se ela estivesse envolvida, se ela estivesse motivada a fazer. Então, a busca pelo engajamento dos times, das equipes, é um cuidado essencial e deve utilizar aí a atenção dos líderes para terem uma condução boa. E tem uma palavra-chave, minha gente, para a gente conseguir engajamento. E a palavra é reconhecimento. Os estudos todos mostram de forma muito clara que quando acontece o reconhecimento do líder em relação ao trabalho dos subordinados, ocorre um engajamento muito grande. O Luiz Gaziri, que é autor de um livro chamado A Ciência da Felicidade, ele traz esse conceito de forma bem interessante. E claro, esse reconhecimento, ao contrário do que se imagina, ele não é mais importante se for material. Sabe? Então, por exemplo, aquelas coisas de se você bater a meta, você vai ganhar uma viagem, você vai ganhar um bônus ou coisa que valha. Segundo os estudos do Gaziri, não vão impactar por muito tempo, não. E pior, vão gerar uma ideia de competição que é negativa perante a equipe, desgasta muito emocionalmente. O reconhecimento mais interessante é o reconhecimento perante as outras pessoas do valor que aquele profissional tem. Então é curioso, porque basta que o líder reconheça, por exemplo, numa reunião, puxa, percebo, repórter fulano de tal, que você tem feito um trabalho bastante interessante, como você agrega ao CBN Brasil, estamos contentes com a sua atuação. Isso, Sardenberg, engaja mais do que você oferecer um bônus para a pessoa. Tá? A ciência mostra isso de maneira bastante clara. Sim. E estudando esse conceito, eu me deparei com uma postagem da Vera Lorenzo, de um artigo, onde ela traz um termo que eu não conhecia. Não sei se vocês já escutaram falar, que é o mentoring. Mentoring? Isso. Não. O que é mentoring? É você liderar mostrando a importância e o valor do seu subordinado, das pessoas que interagem com você. Ela diz que o mentoring, essa liderança, reforça a autoestima, fortalece a eficiência, estimula a motivação, o bem-estar e o desempenho das pessoas. Então é essa busca que o nosso Vinícius aí tem que ter em mente. Ela propõe algumas perguntas que o líder deve se fazer para identificar se ele está fazendo um diagnóstico bom desse mentoring aí, se ele está colocando isso em prática. Primeira pergunta é: eu demonstro atenção genuína? Então, meu subordinado está lá falando comigo, eu estou ligada nele, eu estou prestando atenção, ou eu estou lá olhando para o meu celular, digitando no meu computador enquanto ele está lá do meu lado. Eu reconheço o valor e o potencial das pessoas ao meu redor.
Então, esse olhar do líder para identificar coisas onde a pessoa se destaca, potenciais, é essencial. Eu cultivo voz e confiança na minha equipe, ou seja, eu crio um espaço para a pessoa se colocar, eu peço a opinião da minha equipe, eu consigo escutar sem interromper o outro. Eu promovo o crescimento efetivamente, ou seja, eu dou feedbacks honestos, claros, mostrando os pontos fortes, mostrando os pontos de melhoria. Eu incentivo o aprendizado. E aí, gente, a solução é muito simples. Eu devo reparar nas pessoas. Eu devo considerar as pessoas que estão ao meu redor. Pensando de uma maneira um pouco mais prática, para o nosso Vinícius aí ter uma ideia mais concreta. Tá. Eu devo conectar o trabalho de cada pessoa a um propósito maior, explicando por que eu estou pedindo aquilo, por que aquela ação é importante, qual é o impacto daquela ação, qual é a razão de ser. Segundo, eu tenho que transformar aquilo, o desenvolvimento da carreira, como uma prioridade, como uma coisa que é parte do meu trabalho de líder. E é algo que muitas vezes o líder se esquece. Conversar sobre as necessidades, sobre os anseios dos subordinados. Eu devo reconhecer o valor dele de forma, escutem só, visível, específica e humana. Aqui vem a questão do elogio, né? A gente sabe o tanto que as pessoas gostam de ser elogiadas, o tanto que elas se sentem bem. Só que eu costumo dizer, Cássia, que o elogio é como você entregar um presente para uma pessoa. Agora, quando o elogio é verdadeiro, ele é genuíno, e esse é o melhor, eu não só elogio, como eu descrevo por que aquela pessoa merece aquele elogio. Quando isso não acontece, quando eu falo só assim, nossa, Cássia, como você é maravilhosa, é como se eu te desse um presente e te impedisse de abrir o pacote para olhar o que tem lá dentro. Você vai até ficar feliz de ganhar um presente, mas, puxa, não estou entendendo bem o que é isso. Então, eu tenho que trazer algo do tipo, nossa, Cássia, você é maravilhosa. Que bonita essa tua capacidade de falar com as pessoas de maneira tão próxima. Que bom que você consegue essa proximidade com os ouvintes. Aí eu te dei o presente e permiti que você abrisse. Dá autonomia, incluir as pessoas nas decisões e procurar multiplicar isso dentro da empresa, como um exemplo mesmo. Com certeza isso vai mobilizar e trazer um clima muito mais positivo. Olha, tem uma ouvinte se manifestando aqui, fazendo uma ponderação interessante, Leni, a Carly. Que ela disse que ela trabalhou uma vez numa empresa que os líderes, para terem o reconhecimento do trabalho, eles ganhavam aumento, promoção, enquanto a equipe que batia a meta ganhava um bombonzinho, um mini panetone, um ovinho de Páscoa daquele tamanho nano. Ela falava que tinha uma diferença no reconhecimento através de presentes ou de algum tipo de benefício. Esse tipo de desproporção, aí também não dá, né? Super prejudicial, Cássia. Primeiro que assim, né? O legal não é o material, né? Como a gente veio falando aqui. Agora, se eu opto por fazer também uma entrega material, eu tenho que trazer uma proporção. Porque senão é uma sinalização clara de que o outro é muito mais importante do que a equipe. E não funciona, porque na verdade quem leva ao resultado é a equipe, é o trabalho de cada um, não é? Então tem que corrigir isso e comunicar de uma forma mais eficaz essa valorização. E é claro que, gente, a gente está falando aqui de salários que são proporcionais às atividades de todo mundo. Quando a Leni fala que não é o material que importa, é no sentido de não ser uma única fonte de reconhecimento. Mas todo mundo, obviamente, tem que ganhar. Que ser bem reconhecido e valorizado. Claro com um salário devido, né? Com certeza. A combinação entre vantagens materiais e todo esse contexto que você apresentou pode funcionar também, né? Sim, claro. Dar prêmios como uma viagem, uma coisa assim. Sim, vai estimular, vai motivar. Agora, a manutenção desse pique de engajamento, ela vem principalmente pelo reconhecimento humano do valor que a pessoa tem. E principalmente quando isso é feito diante dos pares, diante de outras pessoas da instituição, Sardenberg. Aí isso aumenta ainda mais esse brilho no olho, essa vontade de arregaçar as mangas e ir adiante. É isso aí, não vale ficar dando bronca em público e ter o reconhecimento em particular, né? Exato. Fazer o contrário, né?
É isso. A bronca você dá no particular. A bronca no Exato. particular e o reconhecimento em público. Esse é o comportamento do líder sábio. É isso mesmo. Leni Quirilos, mais uma vez, bem-vinda de volta depois da sua folga e Obrigada. até a semana. Obrigada, gente. Um ótimo restinho de semana aí para vocês, para todos. Até mais. Obrigada. Obrigado.